O que é o atendimento homeopático? Você já teve curiosidade de passar por um atendimento homeopático, mas ficou imaginando: o que será que vão me perguntar? Preciso levar exames? Vou falar apenas sobre o problema que estou sentindo? Porque dizem que uma consulta homeopática pode ter tantas perguntas? Para quem nunca passou por esse tipo de atendimento, é natural não saber o que esperar. E talvez uma das primeiras coisas importantes para compreender seja esta: o atendimento homeopático começa com uma queixa, mas não precisa terminar nela. A pessoa pode chegar dizendo: tenho dor de cabeça, não consigo dormir, tenho crise de ansiedade, minha digestão não está boa, tenho dores que aparecem e desaparecem. Essa queixa importa, ela precisa ser ouvida. Mas dentro do raciocínio homeopático existe uma pergunta maior: quem é a pessoa que está vivendo esse problema? E de que maneira ela o está vivendo? É justamente sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Imagine alguém chegando pela primeira vez a uma consulta. Ela se senta e começa contando aquilo que mais a incomoda. Tenho insônia, diz ela. Talvez espere algumas perguntas diretamente relacionadas ao sono. Que horas você dorme? Quantas vezes você acorda? Há quanto tempo isso acontece? Essas perguntas podem aparecer, mas conforme a conversa avança, outras também podem surgir. Como você acorda pela manhã? Como está a sua disposição durante o dia? Você percebe quando essa dificuldade começou? Alguma coisa estava acontecendo na sua vida naquela época? Você sente frio ou calor com facilidade? Como está seu apetite? Como funciona seu intestino? Existe alguma posição em que você dorme melhor? Você acorda sempre no mesmo horário? Como você se sente quando não consegue dormir? E a pessoa pode pensar: mas o que tudo isso tem a ver com a minha insônia? Essa dúvida é compreensível, porque muitas pessoas estão acostumadas a imaginar uma consulta como uma conversa centrada exclusivamente no sintoma principal. No atendimento homeopático, porém, procura-se reunir diferentes informações que ajudem a compreender a maneira particular daquela pessoa adoecer e experimentar seus sintomas. O próprio projeto, muito além da queixa, nasce dessa ideia: conhecer não apenas o sintoma, mas também a história, os hábitos, a rotina, as emoções, as particularidades e o contexto da pessoa. Podemos começar com uma definição simples. É um encontro de escuta, investigação e compreensão individualizada do caso. A queixa principal faz parte desse encontro, mas outras informações podem contribuir para formar uma visão mais ampla.
Isso significa que duas pessoas que chegam dizendo tenho dor de cabeça, não necessariamente contarão a mesma história. Uma pode dizer, minha dor aparece principalmente quando fico muitas horas sem comer. Outra, a minha começa quando passo por períodos de muita tensão. Outra percebe que a dor vem acompanhada de náusea. Outra quer permanecer em silêncio e no escuro. Outra continua realizando suas atividades normalmente. Percebe? O nome geral da queixa pode ser semelhante, mas a experiência de cada pessoa pode apresentar características diferentes. E é justamente aí que começamos a compreender por que o atendimento homeopático procura detalhes. Existe uma diferença importante entre simplesmente conversar e realizar uma escuta clínica. Durante uma consulta, as perguntas têm um propósito. Elas procuram organizar informações. Por isso, o profissional pode querer compreender quando o problema começou, como ele começou, como evoluiu, o que parece piorá-lo, o que parece aliviá-lo, em quais horários acontece, se existem sintomas isolados ou se existem sintomas associados. Como estavam outros aspectos da saúde naquele período? Quais mudanças ocorreram recentemente? Como está a sua rotina? Como está o seu sono? Como está a sua alimentação? Como estão as eliminações? Como as pessoas percebem aquilo que está vivendo? Nem todas essas perguntas são necessárias em todos os casos, e outras poderão surgir conforme aquilo que a própria pessoa contar. Por isso, um atendimento individualizado não precisa seguir uma conversa rígida. Uma resposta pode abrir caminho para uma nova pergunta. Pense em um quebra-cabeça. Se você tiver apenas uma peça, poderá observar sua cor, seu formato e alguns detalhes, mas dificilmente conseguirá compreender toda a imagem. À medida que outras peças aparecem, começa a surgir um contexto. No atendimento homeopático, podemos utilizar uma imagem apenas como uma analogia. A queixa principal é importante, mas outros elementos podem ajudar a compreender melhor o caso. Às vezes, a própria pessoa considera determinados detalhes irrelevantes. Ela pode dizer, eu nem ia contar isso porque achei que não tinha importância. E justamente por isso, uma boa consulta também precisa oferecer espaço para a pessoa falar. Não significa que todo detalhe seja necessariamente decisivo. Significa que precisamos conhecer as informações para depois compreender seu valor dentro do conjunto. Nem sempre aquilo que parece pequeno está desconectado da história maior. Esse é um ponto muito importante para quem nunca passou por uma consulta homeopática. Você não está fazendo uma prova, não precisa descobrir aquilo
que o profissional quer ouvir. Se alguém pergunta, você sente mais frio ou mais calor, não existe uma resposta melhor. Se pergunta como você reage quando está preocupado, também não existe uma resposta ideal. O importante é tentar responder de acordo com aquilo que realmente percebe em si mesmo. E quando não souber, também pode dizer: eu nunca reparei nisso. Essa também é uma informação válida. Aliás, uma consulta pode despertar algo interessante. A pessoa começa a perceber aspectos de si mesma aos quais nunca havia prestado atenção. Também acontece, talvez o profissional pergunte: quando exatamente isso começou? E você não consiga responder. Pode saber apenas que foi aproximadamente há alguns meses. Ou pode lembrar que começou depois de ter determinado período de sua vida, mas não saber a data. Não é necessário inventar previsão. É melhor dizer: não consigo lembrar exatamente. A consulta é uma construção de informações disponíveis. Algumas estarão muito claras, outras precisarão ser observadas ao longo do acompanhamento. Por isso, o atendimento não precisa ser entendido como uma fotografia isolada, mas também como um processo de observação ao longo do tempo. Quando falamos em história, não estamos dizendo que toda consulta precisa transformar-se em uma investigação de toda a vida da pessoa. A história é explorada conforme sua relevância para a compreensão do caso. Pode ser importante saber sobre problemas anteriores, tratamentos realizados, medicamentos utilizados, cirurgias, exames, mudanças importantes, histórico familiar, características que acompanham aquela pessoa há muito tempo. E também distinguir aquilo que sempre fez parte dela daquilo que mudou recentemente. Imagine alguém dizendo: eu sempre dormi bem, mas há uns 6 meses comecei a acordar todas as noites. Existe aí uma mudança. E mudanças merecem ser compreendidas dentro do seu contexto. Na abordagem homeopática, um conceito fundamental é a individualização. Isso significa procurar compreender as particularidades do indivíduo, em vez de reduzir todo o caso ao nome da queixa. Não significa ignorar diagnósticos, não significa desprezar exames, não significa substituir avaliações médicas necessárias e também não significa atribuir todo o problema físico às emoções. Significa reconhecer que uma pessoa possui uma história e uma maneira própria de experimentar aquilo que sente. Por isso, dentro do raciocínio homeopático, informações sobre sintomas, modalidades, hábitos, história, contexto e particularidades podem contribuir para a compreensão do caso. A queixa informa o que está incomodando. A investigação procura compreender como aquela pessoa vive esse problema. Se você possui exames, diagnósticos, receitas ou informações sobre tratamentos realizados, eles podem ser importantes. A homeopatia não exige que a pessoa abandone aquilo que já está sendo acompanhado por outro profissional. Ao contrário,
Existem situações em que avaliação médica, exames laboratoriais, exames de imagem ou acompanhamento especializado são indispensáveis. O atendimento homeopático deve conhecer seus próprios limites. Se existe um sintoma que precisa ser investigado, ele não deve ser simplesmente interpretado sem avaliação apropriada. Olhar a pessoa de uma maneira integral também significa reconhecer quando outros cuidados também são necessários. Talvez essa seja uma das partes mais bonitas de compreender. A pessoa não é apenas alguém que chega, revela uma queixa e espera passivamente. Sua observação participa do processo. Aquilo que ela percebe pode ajudar. Aquilo que muda ao longo do acompanhamento também pode ajudar. Por isso, aprender a observar o próprio organismo pode tornar a comunicação durante a consulta mais rica. Não é necessário tornar-se especialista em si mesmo. É simplesmente começar a perceber quando isso acontece. O que mudou? Existe algum padrão? Está melhor, pior ou diferente? Alguma coisa nova apareceu? Essas observações podem contribuir para o acompanhamento. Se você fosse hoje a uma consulta e alguém perguntasse quando começou aquilo que mais incomoda você, e você saberia responder? Você percebe o que costuma melhorar ou piorar seus sintomas? Você costuma observar mudanças no sono, no apetite, na disposição ou no funcionamento do organismo? Existem algumas informações sobre sua saúde que você nunca contou durante uma consulta, porque achou que era pequena demais. E uma pergunta ainda mais interessante: quanto você conhece sobre a maneira como seu próprio organismo reage? Não é necessário responder tudo agora. Essas perguntas servem apenas para despertar observação. Você não precisa chegar com um relatório enorme, mas algumas atitudes simples podem ajudar. Antes da consulta, pense no principal motivo que levou você a procurar um atendimento. Tente lembrar aproximadamente quando começou. Observe se alguma coisa parece melhorar ou piorar. Se utiliza medicamentos, tenha essas informações disponíveis. Se possui exames ou diagnósticos importantes, organize-os. Anote dúvidas que gostaria de fazer e, principalmente, não tente construir a resposta perfeita. Conte aquilo que realmente percebe. Se não sabe, diga que não sabe. Se não lembra, diga que não lembra. Se alguma pergunta não ficou clara, peça explicação. Uma consulta deve permitir diálogo. Às vezes, começamos procurando ajuda por causa de uma única coisa: uma dor, uma dificuldade para dormir, um desconforto, uma mudança no organismo. Mas ao organizar a própria história, podemos perceber coisas que estavam passando despercebidas. Quando começou? O que mudou? O que estava acontecendo naquele período? Como tenho dormido?
como tenho me alimentado, como está a minha rotina, o que meu corpo vem mostrando. Independente da abordagem terapêutica, aprender a comunicar melhor aquilo que sentimos pode melhorar nossa participação no próprio cuidado. E talvez essa seja uma das primeiras grandes lições desta caminhada. Conhecer a queixa é importante. Conhecer a pessoa que apresenta a queixa amplia a compreensão. Se você nunca passou por um atendimento homeopático, não precisa chegar sabendo como ele funciona. Você não precisa conhecer termos técnicos, não precisa decorar sintomas, não precisa preparar respostas. Você precisa apenas estar disposto a contar sua história de maneira mais verdadeira possível e participar da observação do seu próprio processo. O atendimento pode começar com: o que trouxe você aqui? Mas essa pergunta pode abrir muitas outras. Por que existe uma queixa? Existe um sintoma, existe uma história. E existe principalmente uma pessoa inteira vivendo tudo isso. Essa é uma das ideias fundamentais de muito além da queixa. Ajudar a compreender como acontece uma consulta, porque tantas perguntas podem fazer parte dela e qual é o valor da escuta e da individualização. A consulta começa com aquilo que você sente, mas procura compreender quem está sentindo. Uma boa pergunta não procura uma resposta bonita, procura uma informação verdadeira. A queixa abre a porta. A história ajuda a compreender quem entrou por esta porta. Se este estudo, se esse vídeo despertou alguma dúvida sobre como funciona uma consulta homeopática, conte nos comentários. A sua pergunta pode se transformar em um dos nossos próximos estudos. E se você quiser receber gratuitamente o PDF Muito Além da Queixa, conheça o atendimento homeopático, escreva "eu quero" nos comentários. Ainda temos muito para compreender sobre aquilo que acontece dentro de um atendimento e por que detalhes aparentemente simples podem ganhar significado quando olhamos para o conjunto. Quero convidar você para continuar comigo esta caminhada. Até o próximo vídeo.